Sejam todos muito bem-vindos. Temática de hoje: ansiedade social. Você sabe diferenciar crise de ansiedade para ansiedade social ou timidez? Qual que é a diferença entre esses três? Vocês sabem identificar? Quem é que sabe? Boa tarde, Juju. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? A Jaqueline falou: sim, não era saudável para mim, mas causava ansiedade e angústia. Boa tarde, Naldo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo Heart Me. Agora imagina você viver dentro de um relacionamento. Obrigada, Naldo, pela bússola. Que coisa linda. Naldo, super apoiador aqui da saúde mental, já chegou marcando presença. Obrigada demais. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Então, pessoal, como a Jaque tá aqui comentando, o relacionamento onde ela estava não estava saudável mais. Causava nela ansiedade e angústia. Agora eu te pergunto, você vai se relacionar com alguém para passar a maior parte do tempo com ansiedade ou angustiado? Isso faz sentido? Pode, Menezes, manda sua pergunta. Ei, Rian, seja muito bem-vindo. Comecei agora. Que bom, Juju. A princesa falou: eu cansada de trabalhar. Princesa, quando a gente tá cansado, a gente precisa de quê? Descanso. Obrigada, William. Quanto tempo, hein? Que bom que você veio. Quando a gente tá cansado, a maioria de nós, a nossa tendência é desistir. Nossa, isso aqui tá pesado demais. Tá sugando muitas minhas energias. Não quero saber mais. Só que, na verdade, na maioria das vezes, a gente só precisa de um fôlego novo. Pessoas com neurodivergência, elas tendem a se sobrecarregar, no final do dia se sentem exaustas e não conseguem perceber que essa exaustão está relacionada com o corpo pedindo descanso. Muitas vezes eu chego ao final do dia assim, sugada, querendo abrir mão da psicologia. Será que vale a pena ser psicólogo? Gente, é tanto problema que eu carrego. Ai, meu Deus, não quero. Aí eu respiro fundo, olho pra mim e falo: Patrícia, o que você tá precisando nesse momento? Você passou um dia agitado, você atendeu muitas pessoas, o que você tá precisando nesse momento? Tô precisando de banho, comer e dormir. Ok, você vai tomar banho, você vai comer e você vai dormir. Amanhã você vai se sentir melhor. E você tem se questionado o que você tá precisando para aquele momento? Às vezes vocês estão aí sentindo desconforto, angústia, inquietação e nem para se perguntar o que está acontecendo. Poderia ser solucionado. Às vezes, esse seu desânimo é fome. Você esqueceu de comer ao longo daquele dia. Ou não comeu nada saudável, passou o dia beliscando. Faz sentido para vocês? O Rian falou assim: tá, a princesa disse que eles não a demitem. E o que você pode fazer diante disso, princesa? Se há uma empresa que já te sinalizou que não vai te desligar e não está sendo mais funcional para você, o que você pode fazer? Que recursos que você tem? Eu preciso que você pense aí de forma crítica e assertiva. Psicólogo Paulo, seja muito bem-vindo à nossa live. O Rian disse: foi você que me respondeu no WhatsApp? Fui eu, Rian. Foi euzinha. Estou sem secretária no momento. Fui euzinha, sim. Estou sem vagas, galera. Então, eu tô cadastrando vocês na lista de espera. Então, eu envio os valores, explico como é que funciona a terapia, envio os valores e pergunto vocês se têm interesse de permanecer na lista de espera. Se a pessoa falar que sim, aí eu vou perguntar ela qual que é a disponibilidade, manhã ou tarde. Quando a sua disponibilidade ela é geral, as chances de você ser chamado na fila de espera ela é maior, tá bom? Menezes, quando eu tenho que socializar, eu me sinto mal, começo a suar o rosto e eu fico acelerada. Vamos então entrar dentro da nossa pauta de hoje? Proposta é a gente conversar sobre ansiedade social. Mas para isso eu preciso que vocês venham de TEP e quem puder ativar o Heart Me. Se tiver uma moedinha aí sobrando, ativa o Heart Me para você ser um apoiador da nossa live, tá bom? E também para ser notificado quando eu estiver ao vivo. Vou liberar aí um baúzinho. Assim que o tempo acabar, vocês clicam nele e pegam a moeda. Vou liberar também uma sacolinha. A sacolinha já pode clicar nela agora. Peraí que eu já vou liberar. Pronto, todo mundo vem clicando na sacolinha.
Vai pedir para você compartilhar uma mensagem aqui nos comentários e você compartilha. Isso, ó, a Aline conseguiu. Quem mais consegue? Menezes também. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo. Caiessa também conseguiu. Obrigada, William, Karina. Aí, vocês estão arrasando, muito bem. Ei, Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você tá? O Felipe também conseguiu. Gente, clica nessa colinha. Todo mundo clicando nessa colinha. Fechou? Isso, Fernanda também conseguiu. Felipe, muito bem. Isso aí, gente. Vamos para a temática de hoje? O que é a ansiedade social? A ansiedade social, ela está relacionada com o medo muito grande, um pavor, uma ansiedade em estar na companhia de outras pessoas, de sair, de estar em grupos, de fazer uma apresentação, de se relacionar. Que medo é esse, Patrícia? O que envolve esse medo? Primeiro, a gente precisa entender que o medo, gente, ele é uma emoção, certo? Bíblia para todos, seja bem-vindo. Tiago, obrigada pelo heart me. O medo é uma emoção que está sinalizando a gente do quê? Eu não tenho medo do passado, porque o passado já passou, então eu só vou ter medo do futuro. Então, esse medo, ele está relacionado com um quadro de ansiedade. Não é à toa que a ansiedade social, ela vai vir ali no DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, dentro da classificação de transtornos de ansiedade. Então, pensa só, toda vez que eu estou com medo, esse medo está relacionado com coisas que estão para acontecer, um medo do futuro. Quando eu me preocupo com o futuro, isso está relacionado com ansiedade. Se eu fico presa no passado, me culpando, ruminando, questionando coisas que já passaram, aí a gente tá falando de depressão. Isso ficou claro? Karina falou que não consegue trabalhar. E o Cono, eu não tenho ansiedade social. Na verdade, eu tenho é que fazer esforço mental grande para... E o Cono conseguiu diferenciar muito bem. Porque sempre parecem pessoas perguntando assim na live: Patrícia, pessoas com autismo, elas têm ansiedade social? E aí eu pergunto para você que está me assistindo agora. E aí, pessoas autistas têm ansiedade social? O que vocês acham? Sim ou não? Votem aqui para mim na enquete. Quem acha que sim, carinha sorrindo. E quem acha que não, carinha chorando. Pessoas autistas, elas têm ansiedade social? Sim ou não? Quem tá aqui há mais tempo sabe da resposta. O Irã colocou, depende. A Jussara, eu tenho ansiedade, acho que desde criança. Jussara, quando a gente tem um quadro de ansiedade que envolve crises ou preocupar-se a maior parte do tempo, aí a gente está falando de uma ansiedade que ela é generalizada. Quando é assim, de longo prazo. Então, ó, desde a infância, já tem quantos anos que você convive com essa ansiedade? Que é uma ansiedade sufocante. Princesa falou que tá cansada. Cansada de trabalhar, princesa? E aí, gente, a pergunta foi: pessoas autistas, elas apresentam crise de... Elas apresentam... Ai, até fugiu. Ansiedade social? Deixa eu explicar algo para vocês. Existe um quadro dentro da condição do autista que nem sempre vai estar associado com ansiedade social. Geralmente não. Por quê? Explico. Pessoas autistas, elas têm dificuldade nas interações sociais. E por ter dificuldades de entender nuances, sarcasmos, piada, sabe aquelas situações sociais básicas que a gente tem muita facilidade em compreender? Para o autista é difícil. Então, o que ele pode fazer? Apesar de ter uma questão sensorial também. O estar com pessoas consome muita energia do autista. São muitos elementos que ele precisa acompanhar, são muitas conversas. Então, ele vai ficar como? Esgotado. Então, as pessoas que têm o TEA, transtorno do espectro autista, geralmente, elas preferem, em determinados momentos, se isolar. Deixa de ir num compromisso, deixa de sair com a amiga. Isso não acontece por um medo ou por ansiedade. Isso acontece porque a pessoa ela prefere ficar de boa, na própria bolha. Poxa, meu hiperfoco é jogar videogame. Eu já tenho que socializar de segunda a sexta porque eu trabalho fora. Final de semana eu não quero nem ver gente, eu vou passar o final de semana inteiro jogando.
É muito comum você ver esse tipo de narrativa em pessoas com autismo. Isso não significa que ela sofre de ansiedade social, e sim que há uma preferência em estar sozinho na própria companhia fazendo aquilo que gosta. Fez sentido pra vocês? Camila, nossa, será que eu sou autista? Camila, você pode ser uma pessoa bem resolvida também, vamos pensar por esse lado? Amo a solitude, amo passar tempos na minha própria companhia, fazendo coisas comigo mesma. Então, isso não tá relacionado ao autismo, não. Né, William? O Ricardo, eu evito socializar por conta de estímulos. E a gente precisa entender. De fato, socializar, ele envolve muitas nuances, né? Você tem que chegar, você tem que sorrir, puxar assunto, render o papo. O quanto a gente está disposto a fazer isso se a gente está cansado? Se a gente estiver cansado, a gente não quer fazer isso, na verdade. Mas a questão é, o quanto é necessário que eu faça isso? Porque às vezes, obrigada, Rê, pelas rosas, gratidão. Às vezes você não quer socializar, mas é um evento importante para alguém que você ama muito. Por exemplo, um casamento. Aí você vai deixar de ir ao casamento, que é algo extremamente importante ali para sua melhor amiga, para sua irmã, porque você tá esgotado? Provavelmente não. Você vai ali, né? Colocar uma máscara e vai performar nesse ambiente, porque ele é um evento. Geralmente a gente não negocia com eventos, não é isso mesmo, gente? Estão entendendo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Menezes, Patrícia, meu caso é assim, eu quero estar com pessoas, mas eu me sinto mal, muito mal mesmo. Ó, a Menezes quer estar com pessoas. Quando a gente fala sobre ansiedade social, existe um desejo. Eu até queria sair. Eu até queria estar naquele evento. Eu até queria ir no shopping, mas, todavia, entretanto, para mim é muito. Chego lá, eu fico preocupada com se a minha roupa tá adequada, se tem alguma coisa no meu dente, se a pessoa tá reparando as minhas imperfeições. Nossa, ela tá me encarando demais. Será que tem alguma coisa no meu nariz? Nossa, será que ela tá vendo essa ruguinha aqui, né? Que eu já tô com uma certa idade, né? Será que ela tá reparando meus pezinhos de galinha? Isso pode se tornar tão desconfortável que a pessoa quer sair correndo. Ela não consegue permanecer no ambiente quando ela acha que ela está sendo julgada. A ansiedade vai crescendo dentro da pessoa e tudo que ela quer é sair correndo. Quem se identifica com esse perfil? De sair e achar que as pessoas estão te reparando, te criticando, te invalidando. E aí a ansiedade aumenta tanto que você quer sair correndo. Olha lá, o Rian, a Yasmin, a Karina, Revelaiá. Yasmin falou que até desmaia. A Gil Berlândia se identificou, o Vitor, Gisele, Menezes, a Aline e Edneia. Caraca, muita gente se identificou. E aí eu pergunto para vocês, a Simone também se identificou. Isso é desde quando? Quando que vocês se perceberam assim? Ansiosos em situações sociais, com medo de serem julgados? Há quanto tempo que isso vem incomodando vocês? Falou que desde mais nova, Karina falou que desde criança, Yasmin disse aos 15 anos, e o Ricardo falou, no meu caso é por conta dos sintomas da fibromialgia. Ricardo, eu entendo, entendi sim. A Aline falou desde a adolescência. Almeida, minha adolescência inteira, olha, a maioria partiu da adolescência. E a Karina falou, eu sofria bullying. Então, deixa eu falar algo para vocês. Quando a gente questiona de onde que vem a ansiedade social, muitas vezes ela começa a partir de algum evento traumático. Então, eu preciso que vocês olhem com carinho para a infância e para a adolescência de vocês. E pasmem, muitas vezes a ansiedade social ela se instaura a partir de um evento traumático no ambiente escolar. Só ressaltar isso. Sabe quando você era criança e você passou uma vergonha muito grande em público? A Camila atingiu o nível 13 de membro aqui na live. Parabéns, Camila! Gente, para vocês crescerem de nível aqui na live, é só vocês resgatarem esses pontinhos aqui em cima. Tá vendo aqui em cima, perto do Heartme, onde a gente ativa o Heartme, tem uns pontinhos. Resgata esses pontos. Fechou? A Menezes, minha infância foi traumática e minha adolescência foi mais razoável. Olha, teve uma virada de chave, né, Menezes?
Que bom! É muito comum pessoas que tiveram infâncias desafiadoras que isso acompanhe ela para a adolescência e para a vida adulta. A Menezes, em alguma medida ali, ela conseguiu ressignificar um pouco do que ela sofreu na infância. O Ben falou: quando eu me deito, penso em várias coisas e não consigo dormir, atrapalha muito o meu sono. Bem, excessos de pensamento antes de dormir podem estar relacionados com, número 1, você teve um dia que você ficou sendo hiperestimulado, trabalhou muito, ou passou muito tempo nas redes sociais, consumindo informações, notícias, então a mente fica cheia na hora de dormir. 2, você pode estar passando por algum problema aí grave, que você não sabe bem como resolver isso. Isso tem tirado a sua paz. Ou 3, pode ser um quadro ansioso. Então é legal buscar por ajuda para poder entender o que está acontecendo aí. Ei, Luiz, seja bem-vindo. Tudo bem? Que bom que você chegou aqui. A Menezes falou, agora na fase adulta ainda atrapalha muito. Menezes disse que se sente estranha, muito estranha. Então, vou falar com vocês alguns sintomas para vocês identificarem aí, tá? A gente entende que a ansiedade social, geralmente, ela se instaura com situações de bullying na infância ou na adolescência. Esse bullying não precisa ser só escolar, pode ser um bullying familiar também, tá? Então pensa assim, passei por uma vergonha muito grande, fui exposta na frente de outras pessoas. A ansiedade social também pode vir de uma baixa autoestima. Então, você se sente tão inadequada enquanto pessoa, você não se acha bonita, você não acha que você tem uma boa apresentação, que você não fala bem. Às vezes, as pessoas desenvolvem ansiedade social por alguma incapacidade física. Exemplo, uma pessoa que possui ali uma dificuldade na fala, ou ela tem a língua presa, ou ela gagueja muito na hora de falar, isso gera insegurança. A insegurança pode causar ansiedade social, porque ela se sente inadequada. Ela acha que as pessoas estão reparando, rotulando e a julgando. Eu, Patrícia, eu tenho todo o amor do mundo quando eu encontro uma pessoa que tem dificuldade em se comunicar, porque eu já estive nesse lugar um dia. Mas a gente sabe que nem sempre na sociedade a gente vai encontrar pessoas que sejam acolhedoras com a nossa dor, com a nossa demanda, não é, pessoal? O Ricardo disse, eu tive um episódio de esquecimento no centro da cidade. Minha mente deu um branco. Olha, Ricardo, você viveu um processo de dissociar, ficou ali paralisado, você teve um lapso de memória, que sua mente deu um branco. Você não sabia nem o que estava fazendo ali. Foi nesse nível? Perguntaram aqui se a ansiedade social tem cura, a Menezes perguntou. Quando a gente fala de transtornos mentais, galera, nós não utilizamos o termo cura. A gente usa o termo tratamento. Então, uma vez que você adquiriu alguma condição de transtorno, seja ele ansiedade, depressão, bipolaridade, ansiedade social, vai ter tratamento para sua condição. Porque aquilo é algo que gatilhos podem ser ativados e você voltar a experimentar aquele desconforto. Aí você pensa, que isso, eu estava curada da ansiedade social, agora voltou do nada quando eu fiz um enfrentamento novo? Não é que voltou do nada quando você fez um novo enfrentamento. Ela sempre esteve ali. Só que diante do autoconhecimento, de terapia, de aprendizagens, você foi aprendendo a lidar a tal forma que você achou que você estava livre dessa condição. Acho que fui curada, porque eu fiz todos os enfrentamentos e eu não senti nenhum desconforto. Mas isso vai acontecer até o próximo evento. Um evento no qual você não foi preparado para atravessá-lo. Aí a ansiedade social pode voltar. Vou dar um exemplo para vocês de um quadro depressivo. A pessoa ela atravessa um quadro depressivo grave, precisa de usar medicação, faz terapia, ela se restabelece. Logo ela pensa, fui curada da depressão. Só que não. A depressão faz parte da nova condição dela. Os sintomas eles estão em remissão. Quando essa pessoa passar por um novo episódio mais desafiador, hard na vida dela, tipo perder alguém que ela ama extremamente, que é o amor da vida dela, ela pode voltar a experimentar os sintomas depressivos. Não é que a depressão voltou, ela sempre esteve ali, mas estava ali assim, controlado. O negócio estava bem administrado. Aí chega um evento adverso
e eu vou precisar aprender novos recursos para poder não ter os sintomas da depressão novamente. Qual tratamento sem ser remédio? Karina, terapia, tá bom? Às vezes vocês ficam muito preocupados com as questões das medicações psiquiátricas. Gente, eu já tive esse preconceito um dia com relação à medicação psiquiátrica. Eu entendi que o meu preconceito estava relacionado com uma visão social das pessoas que conviviam comigo. Então, a minha mãe tinha preconceito, meu pai tinha preconceito, eles falavam que era coisa de gente doida. Eu cresci acreditando que medicação psiquiátrica era ruim. Se alguém tem que tomar medicação psiquiátrica, é porque essa pessoa, ela deve estar muito ruim. Até o dia que eu fui diagnosticada com depressão e posteriormente descobri o TDAH. Aí eu entendi que o uso do medicamento ele é pontual, ele serve para aliviar sintomas e que tá tudo bem eu precisar usar uma medicação por um tempo. Isso não significa que eu regredi, não. Ricardo, isso fiquei perdido. Aí depois evito sair sozinho. Aí começa a ansiedade na rua. E olha só o que o Ricardo trouxe pra gente. Milene, seja bem-vinda. Ele passa por um evento na rua que ele tem um esquecimento, que ele fica sem norte. A partir disso, que foi muito traumático, ele evita sair sozinho. Vou colocar o Ricardo como exemplo porque ele é terapeutizado. Ele não vai levar isso aqui pro coração. Muito pelo contrário, ele vai levar isso pra terapia dele. O que acontece quando o Ricardo não enfrenta a situação e começa a fugir disso? A princesa falou que se perdeu na rua. Caroline, seja bem-vinda. Obrigada por compartilhar a live. E aí, gente, o que acontece quando o Ricardo não enfrenta, para de sair porque fica com medo de ter um novo apagão na rua? O que acontece? O Ricardo, ele tá superando ou ele está reforçando esse quadro? Será que ele vai ficar mais ansioso ou menos ansioso? O quadro agrava, muito bem, Dayana, bem pontuado. E pode ter outro apagão, é o que o Luiz trouxe. Então, ó, eu evito, aí o dia que eu sou obrigada a sair, eu posso ter outro apagão, aí esse apagão, ele confirma o primeiro apagão, aí eu entendo que eu não posso sair nunca mais. Tô travada, totalmente limitada dentro de casa. Então, o ideal é eu fazer o quê? Enfrentamento. Para eu entender que foi algo pontual e que provavelmente isso não vai voltar a se repetir. Gente, mas fazer enfrentamento é fácil? Deixa eu contar algo para vocês. Não. E é por isso que eu entendo por que o Ricardo fugiu. O desconforto foi tão grande que ele pensou: o quê? Eu passar por isso de novo? Ter que pedir ajuda para estranho? Nananina, não. Eu não quero me sentir vulnerável de novo. Então, para eu me autoproteger, eu prefiro nem sair. O Mário perguntou: precisa do encaminhamento do clínico geral para o neuropsiquiatra? Neuropsiquiatra? Ou neuropsicólogo? Eu acho que é bem raro a gente encontrar um profissional que tem as duas especializações, né? Tanto neurologia quanto psiquiatria. Geralmente, eles escolhem por uma só. Se for plano de saúde, provavelmente você vai precisar de um encaminhamento para conseguir fazer sua avaliação neuropsicológica. Agora, no particular, você não precisa primeiro ir ao clínico e pegar um encaminhamento, não. Você já pode ir por conta própria. Fechou? Mas geralmente, pessoal, se você quer fazer esse processo de diagnóstico pelo plano de saúde, você vai precisar de uma guia emitida pelo clínico. É aquele famoso, você tem que passar pelo seu médico da família para ele avaliar o quadro e se ele te der a guia, significa que você precisa. Porque pode ser que você não precisa. É meio que essa triagem que os planos de saúde tentam fazer, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Rosângela, seja bem-vinda. Tudo bem? Ricardo, mas foi positivo, porque a partir daí eu fui procurar ajuda. Perfeito, Ricardo. Aí, ó, tá vendo? Camila, no SUS também precisa de encaminhamento. Precisa, Camila. No SUS mais ainda, porque você não vai conseguir marcar um neuropsicólogo sem que o postinho faça esse processo, né? Então, você vai no clínico, você vai pegar lá, vai depender de como que é na sua cidade. Aqui na minha cidade, tem regional que você tem que chegar 3 horas da manhã, ficar numa fila para ver quantas vagas vão ter, para você ser atendido ou não. Tem regional aqui que você passa por triagem.
Aí a enfermeira avalia se você tem necessidade ou não de passar pelo médico. Então depende de como que isso é na sua região aí, tá? Cada lugar, o SUS funciona de uma forma diferente. Pode fazer, Rosângela, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Rian, doutor, eu entendo a ironia e o sarcasmo, mas finjo que não entendi. Eu entendo, mas eu finjo que não entendi e fico irritado. Mas por que, Rian, que você finge que não entendeu? Me conta. Porque se você fingir que não entendeu, as pessoas vão começar a te zoar. A gente sabe que existe dentro dos homens aí um posicionamento meio tóxico, meio quinta série, né? Então seria vantajoso fingir que não entendeu a ironia e o sarcasmo? Um autista adulto não diagnosticado pode ser um narcisista cruel, machucar crianças e animais? Rosângela, a gente está confundindo todos os transtornos aí. Vamos esclarecer. Primeiro lugar, o narcisista, ele não exerce crueldade sobre pessoas ou animais, não crueldade física. Vai ser algo psicológico em prol de que pessoas narcisistas têm uma baixa autoestima. Ele precisa se manter grandioso. Então ele vai precisar de alguém independente, emocional, para dizer o quanto ele é um ser maravilhoso. Você deve estar falando aí com relação a maltratar animais e pessoas com crueldade para pessoas que são psicopatas, serial killer, algo do tipo, né? Acredito que o meu pai era narcisista, mas via nele muitas características de autismo. Não vou dizer para você que a gente não pode ter esses dois diagnósticos conjuntos. Pode. Eu conheço uma pessoa autista que ele disse que depois de um tempo ele teve o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Mas a questão do antissocial nele era: pessoas são indiferentes para mim, eu não preciso conviver com pessoas. Eu não preciso ter amigos, eu não preciso socializar, eu não preciso agradar ninguém. No caso dele, se manifestava dessa forma, o transtorno de personalidade antissocial. Mas foram 7 anos para se fazer o diagnóstico. Ele teve um diagnóstico precoce de autismo, mas o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial veio 7 anos depois. Então a gente precisa entender que a maioria dos pais, eles vão ser pessoas feridas que também ferem, entende? Então, ó, eles vieram de um ambiente familiar em que eles eram agredidos, surrados, espancados. Eles se tornam pai e eles reproduzem o mesmo comportamento nos filhos. Isso vai categorizar esse pai como sendo antissocial, psicopata ou narcisista? Não, porque ele está reproduzindo um comportamento aprendido. Obrigada, Vicky! Gratidão! Obrigada pelas mãos com coração. Obrigada pelo amo você. Obrigada, Ricardo, pelo coração. Gratidão, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. A Lu falou: eu sou nova aqui. É possível uma pessoa ser bipolar mais TDAH? Sim, Vicky. As duas condições podem coexistir. Obrigada, gratidão. Obrigada. E Lu, sim, as duas condições podem coexistir. Foi a Lu que fez essa pergunta? Obrigada, Vicky. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Que carinho. Isso, foi a Lu. Lu, deixa eu explicar. Essa pessoa, se ela foi diagnosticada com TDAH, o TDAH é o transtorno principal. Por que, Patrícia, é o transtorno principal? Porque o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa ela já nasce com um cérebro que funciona diferente. Todo transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai ser o diagnóstico primário, tá? Dentro dessa nomenclatura, a gente vai ter tanto TDAH quanto autismo. A partir do TDAH, se esse diagnóstico foi feito na vida adulta, a pessoa ela pode ter acumulado prejuízos ao longo da vida por falta de tratamento. Então, ela pode ter um quadro associado de bipolaridade. Então, as duas condições elas podem coexistir, porém, o TDAH é o diagnóstico principal, tá bom? Vocês aceitam um cafezinho? A Vicky falou: tô quase formando em psico e sempre tô disposta a aprender. Que coisa boa, Vicky. Tenho certeza que você vai ser uma excelente profissional. Obrigada por você estar aqui e ser uma apoiadora da saúde mental, viu? Lu, eu desconfio que eu tenho os dois, pois desde criança minha mãe me fala que eu sou desligada do mundo. Ô Lu, é curioso que quando você for fazer a avaliação neuropsicológica, você ainda não teve o diagnóstico de TDAH?
Quando você for fazer a avaliação neuropsicológica, esse vai ser um elemento importante para você relatar no seu diagnóstico, tá bom? Você fala isso com a profissional. Ah, minha mãe falava que eu era desligada, que eu era desatenta, e eu não prestava atenção nas coisas. Ela falava que eu estava sempre com a cabeça no mundo da lua. Esse é um elemento muito importante para você falar na avaliação. Cláudia, sua live vai ficar salva? Tô chegando agora. Vai, Cláudia, vai ficar salva. E com muita alegria. Tá travando a live, não tá, gente? Com muita alegria, eu vou dizer aqui para vocês que as lives estão ficando salvas no YouTube. Inclusive, a live de ontem já tá lá disponível. Então, me segue lá. Tá travando não, Rian? Ô, moderadores, coloquem aí para mim, por favor, o canal no YouTube e fixa para o pessoal seguir. Por gentileza. E aí, vocês vão lá assistir mais tarde, viu? Eu vou liberar ela ainda hoje. É porque eu dou uma editadinha, gente. Depois eu libero lá. Obrigada, Karina. Tem muita gente chegando lá, eu tô ficando muito feliz de ver o alcance. A Mari, cheguei de paraquedas aqui, sou autista e nos últimos 3 anos, mais ou menos, estou tendo cansaço excessivo. Mari, deixa eu tentar explicar algo aqui tanto para Mari e para pessoas que têm um diagnóstico de autismo ou desconfiam que podem ser autistas. O que acontece? Pessoas autistas têm dificuldade de elaborar as suas próprias emoções. Não são as emoções que sinalizam a gente que alguma coisa não vai bem com o nosso corpo? Sim ou não? Vocês sabiam disso? As emoções, elas sinalizam que algo não vai bem com o nosso corpo. Ponto. Se a pessoa autista tem dificuldade de entender o que sente, entra em modo hiperfoco, não percebe que tá com fome, esquece que tem que ir no banheiro, começa a ficar meio bamba, meio tonta e não consegue parar para pensar o que pode estar relacionado com aquilo, se é calor, se é fome, se é a pressão que caiu, se é uma baixa glicêmica. Então, geralmente, as pessoas autistas, elas tendem a ignorar sinais básicos que o corpo transmite. Elas acabam assumindo mais responsabilidade do que deveriam e facilmente podem ter um quadro de burnout. Burnout é o quê? Esgotamento, exaustão. Obrigada pelo Heart Me Milene. Sobrecarga diante de muitas funções que assumiu. Então, é muito comum, sim. Se você não conseguir fazer uma leitura legal de quanto de demanda que você faz por dia para você se sentir bem, obrigada, gente, pelos presentes. Obrigada, Menezes. Se você não conseguir definir bem uma meta, você vai se sobrecarregar e você vai andar sempre exausta, sempre cansada. Outro ponto importantíssimo que eu preciso falar para vocês. Quem aqui já fez check-up esse ano, manda eu na barra de rolagem. Quem já fez seus exames anuais, gente? Manda eu aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem já fez check-up. A Mari, Fernanda, Rivânia. Cláudia falou que nunca fez. Karina já. A Vicky vai fazer, muito bem, Vicky. Elisa ainda não, LP ainda não. A Aline fez, Elisa não. A Vicky, eu tô com os exames, mas ainda não fui na médica. Ah, então Vicky já fez, perfeito. Renato não, LG não. Sabia que essa exaustão que você está sentindo pode estar relacionada com uma queda de vitamina? Se a sua ferritina estiver baixa, se a sua vitamina B12 estiver lá no chão, e se a B12 não existir, você vai sentir indisposição. Ah, mas você vai sentir um cansaço. Sabe quando você descansa e acorda cansado? Tipo, dormi bem e acordei cansado. Pode ter relação com deficiência de vitaminas. Hoje em dia, pessoal, a nossa vida está muito corrida, muitas vezes a gente não alimenta de forma adequada, a gente pode ter prejuízo na nossa saúde por conta disso. Então, é sempre bom fazer um check-up, tá bom? Olá, Cássia, eu tive um momento que eu sentia que o meu cérebro ele ia flutuar. Pensa que desconforto que deve ter sido isso? Ó, a Rê deixou aqui pra gente, ó, fixado. Canal no YouTube que a live vai estar gravada. Fechou? Vitamina D estava baixa. Olha lá, ó, a Rivânia falou pra gente que a vitamina D dela estava baixa. Elisa, sempre estou cansada. Elisa, faz o check-up. Deixa eu falar pra vocês que no meu último check-up, eu tava com a vitamina D baixa e eu descobri intolerância à lactose. Gente, eu já sou uma tia. Agora que eu fui descobrir que eu sou intolerante à lactose. Agora.
Porque o neuro encasquetou lá e resolveu me pedir um teste de glúten e um de lactose. Deu na cabeça dele assim, ele falou, vou te pedir. Porque eu pedi a ele pra me passar os exames de check-up. Eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Vocês já pararam pra pensar o quanto que uma intolerância à lactose pode gerar indisposição em um? Você tá comendo coisa que não deve, enchendo o cara no leite, no iogurte, nos queijos, que eu sou mineira. A indisposição que dá. Então, é importante vocês fazerem um check-up. O Rian falou que toma muito leite. Ricardo, fadiga crônica também causa muito cansaço. Exato, ainda mais para quem tem fibromialgia. Mari, como você consegue ver vitamina D baixa? Você sentiu alguma coisa? Mari, um cansaço horrível. Eu cheguei no meu neuro falando assim, doutor, eu chego na metade do dia, eu tô quase dormindo nos atendimentos da tarde. O café não tá adiantando, doutor. Tô muito cansada, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou, não, vou te pedir uns exames e vou te passar uns suplementos. Aí eu já comecei a suplementar enquanto eu fazia os exames. E aí, quando os exames ficaram prontos, bingo, vitamina D baixa. Tá muito cansado, indisposto, mais que o normal, vai fazer seu check-up. Live tá travando, né, Menezes? Ai, a internet. O Rian, quando eu trabalhava, eu ficava 18 horas jogando e não comia direito. E eu não queria me banhar. Você entrou no modo hiperfoco, né, Rian? Posso trazer uma pauta polêmica para vocês? Tem uma galera aí da saúde mental que endemoniza os jogos. Seu bom e velho joguinho online. Não tem uma galera aí que levanta uma bandeira de que os jogos são ruins, que causa vício, que gera violência e tudo mais. Eu participei de um congresso ano passado de neuropsicologia, em que tinha lá um doutor em psicologia. Gente, o cara era um crânio, o verdadeiro nerd. E ele criou ali uma pesquisa científica sobre a influência dos jogos na vida do adulto. Sabe quais foram as descobertas que ele teve a partir daí? Não o caso do Rian, que jogou 18 horas. 18 horas é muito. Ele mensurou através de dados que o adulto que tem uma vida funcional, ele sai para trabalhar, ele estuda, alimenta, faz atividade física, tem relações sociais, mas quando ele chega em casa depois de um dia puxado e passa em torno de 4 horas jogando, que isso tá dentro do esperado, tá dentro do saudável. Porque afinal o jogo não está comprometendo ele de realizar nenhuma atividade, porque ele é um ser humano funcional. Então já vou desmistificar algo aqui, nem sempre uma pessoa que joga, isso quer dizer que a saúde mental dela está em risco. Não, se ela for uma pessoa funcional, o jogo ele entra como lazer, diversão. O que a gente fala sobre qualidade de vida, sobre saúde mental? A gente precisa ter lazer, a gente precisa ter diversão. E o jogo vai entrar aí, tá bom? Fechou? Walter, boa tarde. Meu nome é Aleandra. Eu sinto muito sono, fora do normal. Aleandra, faz um check-up. Vê como é que estão suas vitaminas. Às vezes, depois que você repor as vitaminas, você vai ficar, ó. Outro ponto também que gera muito cansaço e sonolência, galera, é sedentarismo. Fiquem de olho nisso. Pessoas com sedentarismo, que estão com sobrepeso, elas ficam mais lentificadas, mais cansadas. Inclusive, eu vou trazer uma nutricionista para trocar uma ideia com a gente. Sexta-feira que vem, ao 12h30, a gente vai ter aqui com a gente o doutor Danilo. Danilo mesmo. Doutor Danilo é advogado previdenciário, e ele vai conversar com a gente sobre direitos para você aí que sofre com condições aí de transtornos, TDAH. Então ele vai conversar com a gente sobre auxílio previdenciário, quais são os seus direitos. Você que está num quadro de adoecimento, que direitos que você tem, que amparo que você tem a partir da previdência. Ele vai conversar com a gente. Obrigada pelo Heart Me. Quem me enviou o Heart Me? Ismael, obrigada. E aí eu vou marcar com a Nutri para ela fazer uma live com a gente também. Fechou? Quando eu tenho esquecimento, falta qual vitamina? Esquecimento pode estar relacionado com a B12, com a ferritina. Minha filha tem 7 anos, diagnosticada com TDAH. O hiperfoco dela é Roblox.
Não quero te assustar, não, mas eu ouvi especialistas falando coisas horríveis sobre o Roblox. Eu, inclusive, deletei aqui de casa. A questão do Roblox ele precisa ser jogado sob supervisão, porque ele é um jogo online. Então, a gente pode ter pessoas mal intencionadas conversando com os nossos filhos. Além de ser um jogo de looping também, né? A tela é muito brilhante, ela é infinita, o jogo não tem um fim. É diferente do nosso filho jogar Super Mario, por exemplo. Tá tudo bem, Super Mario tem desafios. Ele tem um fim, ele passa de fase, o Roblox não. Então é um jogo que ele não vai despertar aprendizagem, conhecimento, ele vai só hiperestimular a criança. Então, dá uma pesquisada sobre para você ver se é algo legal. Talvez você pode substituir por algum outro jogo que beneficie ela. Tá bom? Quando eu não deixo, ela fica agressiva. Aí você vai ter que dialogar com ela. Dialogar firme. Que nem eu fiz aqui. Olha só como é que a mãe terrorista faz. Gente, disciplina positiva. Olha só como é que eu fiz com ele. Eu tive que falar na linguagem dele, aquilo que ele acessa. Se eu falasse em termos técnicos, ele não ia entender bulhufas. Eu falei, filho, mamãe acabou de assistir um vídeo, e eu tava assistindo um vídeo mesmo, de fato, em que o profissional aqui falou que o Roblox, ele apodrece o cérebro. Eu tive que falar de uma linguagem que ele entende, gente. Eu ia falar de perdas neurais, ele não ia entender. Você sabia, meu filho, que esse jogo ele estraga o cérebro? O que você acha sobre isso, meu filho? Você acha que é legal? Aí ele, mamãe, eu não quero mais o Roblox. Pode apagar, pode apagar. Eu não quero mais o Roblox. Agora eu não vou jogar mais o Roblox. Entendeu? A Vicky deu risada. Não ia adiantar eu falar com ele de perda neural, que ele correria risco, porque pessoas mal intencionadas poderiam entrar em contato com ele não ia entender bulhufas. Então eu já fui lá, ó, o cérebro fica estragado, meu filho. Aí ele entendeu. Renata, aqui o meu está preferindo ficar com o cérebro podre. Está uma luta. Renata, continua insistindo que uma hora você vai conseguir. Mari, o que eu falei pro meu filho não se enquadra em nenhuma abordagem, hein? Por favor, desconsidera. Isso é a Patrícia Pessoa. Mas eu atendo pela TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e eu sou neuropsicóloga também, tá bom? Ah, e eu faço uma pós em TDAH. Malu, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que você tá? Obrigada pelo Heart Me. Alexandra, obrigada pela torcida da equipe. Mari, obrigada pelo music. Gratidão. A Massine, eu descobri em minhas pesquisas que existem remédios para controlar. Para controlar o quê, Massine? Para controlar o quê? Eu perdi alguma coisa da sua conversa. Me fala aqui. Rian, Patrícia, desde criança eu sempre odiei o tédio, ficar sem fazer nada. Mas, Rian, vamos pensar sobre isso? Que criança que gosta de ficar no tédio? Vocês, quando eram crianças, vocês gostavam de não ter nada para fazer? Me contem. Gente, não fica falando nome de medicação, não, por favor. Isso pode dar ruim aqui na live. A Vicky, é que o Roblox ele é uma biblioteca de jogos online, tem jogos de tudo. É isso mesmo, Vicky. Exatamente, tem jogo de tudo lá. Por mais que, pais, tem como você fazer um filtro. Quando eu permiti que o meu filho jogasse Roblox, eu coloquei moderação no Roblox. Eu fui lá, tirei jogos violentos, fiz lá, obrigada Rê pelas rosas, fiz lá toda uma configuração e controle de paz, então eu consegui acessar pelo meu computador. Pera aí, gente. Pronto. Então eu consegui acessar pelo meu computador, mas depois que eu descobri que lá tem tudo quanto é jogo, e mesmo que os jogos que pareciam ser inocentes poderiam trazer risco para a vida dele, aí eu falei, não vai dar. A Vicky liberou um baú pra gente. Obrigada, Vicky. Um baú cheinho de moedas. Gente, pega as moedas aí para poder ativar o Heart Me. Já ativou o Heart Me e envia o voto popular. Obrigada, Vicky. Gratidão, viu? Muito obrigada. Qual que é a terapia mais indicada para ansiedade social? Quando a gente fala de terapia mais indicada, os haters brotam da terra, né? Mas, se a gente for pensar no que a ciência vai dizer pra gente, a melhor abordagem para tratar ansiedade social é a TCC ou as terapias baseadas em evidências. Terapia comportamental também é excelente para trabalhar a ansiedade social, porque a gente vai precisar conduzir o paciente a, primeiro ponto, entender de onde vem essa ansiedade social. Onde que começou? Qual que é a origem? Qual que foi o evento?
Está relacionado com um trauma? Está relacionado com como que isso se iniciou? Depois a gente vai entender, mapear onde que a ansiedade social se manifesta. Tem eventos específicos que a ansiedade social aparece? Tem situações específicas? Por exemplo, tem pessoas que elas podem ter ansiedade social somente na hora de fazer uma apresentação. Obrigada, gente, pelos presentes. Muito obrigada. Então, a gente tem que mapear onde que são as áreas de prejuízo do paciente. Mapeou as áreas de prejuízo, o que que ele sente quando ele tem que fazer aquele enfrentamento? Medo, pavor, angústia, fica sem dormir, fica sem comer. Que sintomas que aparecem? A partir daí, a gente vai fazendo pequenos enfrentamentos. Técnicas na TCC para a gente trabalhar a ansiedade social, dessensibilização sistemática, exposição gradativa. Então, a gente vai junto com o paciente fazendo primeiro, dentro do consultório, ele imaginar a situação que gera ansiedade social nele. Então, a gente cria um ambiente para ele tentar imaginar essa situação. E afirma para ele, olha, você está num ambiente seguro. Aqui é um ambiente controlado, tá? Não precisa ficar aí apavorado, não, que eu tô aqui contigo. Se eu perceber que você tá muito estressado, a gente para. E aí a gente vai fazendo esse enfrentamento de forma gradativa. Primeiro é a imaginação. Vamos supor que o medo, ele tá relacionado, essa ansiedade social tá relacionado com o dirigir. Ele tem medo de bater o carro, tem medo de levar buzinada, de levar xingo no trânsito. Então, primeiro no consultório, a gente vai imaginar ele entrando no carro, ligando, ajeitando tudo, ligando o carro, saindo da garagem. Depois a gente faz isso imaginativo com mais passos, até ele chegar no trabalho dele. Suponhamos que o alvo é o trabalho, é a meta. A gente vai fazendo esses enfrentamentos até chegar o dia de ele finalmente pegar o carro e tentar um trajeto. Inicialmente, ele vai tirar o carro da garagem e vai estacionar ele do lado de fora da casa dele. Depois, a gente vai colocando outras metas até que, de fato, ele conclua a rota. Ele consiga chegar no trabalho. Cada profissional vai trabalhar de uma forma. Tem psicólogo que pode ir junto com o paciente. Se ele houver disponibilidade, ele vai cobrar para isso, é claro. Tem psicólogo que pode fazer isso através de contato por ligação. Tem psicólogo que pode fazer isso através do incentivo e semana que vem você me conta se deu certo ou não. Então, vai depender aí do contrato terapêutico com cada profissional, tá? Maria, você atende online? Como faço para marcar sessão? Maria, atendo online sim. Estou cadastrando pessoas para a lista de espera, porque a agenda tá cheia. Mas, gente, ó, vira e mexe sai uma nova vaga. Tem paciente que recebe alta, tem paciente que desiste do tratamento. Tem paciente que dá uma pausa. E aí eu entro em contato com a lista de espera e aviso da disponibilidade do horário. Então, se você tiver interesse em ficar na lista de espera, me chama ou aqui nesse campo de serviços ou no link da bio, no meu verdinho. Tá bom? Já tá em dia, eu já respondi todo mundo, eu já atualizei as mensagens. Você não vai ficar esperando por muito tempo não, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. LG, a ansiedade social pode ser confundida com timidez? Excelente pergunta, LG. E sim, tem pessoas que confundem. A gente precisa entender que timidez é uma coisa, ansiedade social é outra. Na timidez, a pessoa ela vai ter ali, ela vai ser mais inibida, ela vai ser mais retraída. Mas isso não significa que ela sofra. Vou dar um exemplo para vocês. O meu marido, ele é tímido, ele é naturalmente mais introspectivo. Faz parte da personalidade dele, é uma característica da personalidade dele. A gente precisa entender que tem traços da nossa personalidade que já nascem com a gente. Eles podem ser herdados geneticamente ou serem características nossas, porque somos seres únicos. Por ele ser tímido, ele não vai ser uma pessoa que vai chegar num evento chamando a atenção para ele, igual uma pessoa extrovertida faz. Tem gente que já chega, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi fulana! E todo mundo olha para essa pessoa. O marido nunca vai fazer isso, porque ele não se sente confortável. Eita, mas travou que eu fazendo uma careta, hein? Que coisa feia. Meu marido nunca vai fazer isso, porque ele não se sente confortável. Mas isso não impede ele de fazer uma apresentação em público. Por exemplo, às vezes ele fica até mais calmo do que eu para fazer uma apresentação. E eu sou bem extrovertida. Ele já é mais tímido. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. As duas coisas podem coexistir?
A pessoa tanto ter timidez quanto ansiedade social? Pode. Mas tem pessoas tímidas que não têm ansiedade social, certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Pera. Qual outro transtorno que é confundido com ansiedade social? Tem pessoas que acham que quem é autista tem ansiedade social e não necessariamente. Deixa eu ver o que é mais que pode ser confundido com ansiedade social. A timidez, só que timidez não é um transtorno. A timidez é uma característica da pessoa, é um traço da personalidade dela. O que mais? Um ataque de pânico em momentos sociais pode ser confundido com ansiedade social? Pode também. Então, a pessoa estava lá num show, aí começou a ter um taquicardia, respiração encurtada, achou que estava tendo um AVC, precisou sair de lá de ambulância do show. Isso pode ser confundido com ansiedade social? Pode ser que sim. As pessoas podem interpretar que o fato dela estar numa multidão fez ela ficar insegura e aí ela teve o ataque de pânico. Pode ser confundido também. E mutismo seletivo? Mutismo seletivo. Pera aí, Ricardo, deixa eu ver o que é o mutismo seletivo. Deu branco agora. Transtorno de ansiedade, geralmente infantil, no qual a pessoa consegue falar em algumas situações. Motivo seletivo, ele não tá mais no DSM, como em casa, mas não consegue falar em outros contextos sociais, como na escola. Tudo vai ser enquadrado como ansiedade social. A gente não vai ter uma separação aí mais, tá? Então, antigamente, era separado em crianças, era nomeado como mutismo seletivo. Mas hoje em dia a classificação ela vai ser de ansiedade social, pelo menos na nova revisão do DSM, que é a DSM-TR, que é a nova versão. Eu tenho medo de fazer exames médicos. O que fazer no meu caso? Elisa, é medo de agulha? Eu tratei muito tempo uma paciente com esse cenário. Obrigada, Vicky, pelo heart, Milu, pela Rosa e pelo heart. E aí, o que a gente teve que ir fazendo com ela? Primeiro ponto é fazer ela tomar consciência de que era algo necessário, que ela ia precisar fazer um check-up de tempos em tempos, e que isso envolvia as agulhas. A gente criou ambientes mais seguros para ela fazer esse enfrentamento, então ela sempre vai acompanhada da mãe ou da irmã. Geralmente ela escolhe horários do laboratório que eles estejam mais vazios, para ela se sentir mais segura. Outro ponto também ela sempre avisa para quem vai atendê-la sobre as crises que ela tem, quando ela tenta fazer aí a retirada, né? A coleta do sangue. Então, o próprio profissional, eles já escolhem lá na equipe um profissional que já tenha mais manejo com esse tipo de situação. Já teve episódio dela desmaiar, pra vocês terem ideia, de tanto medo. À medida que ela vai fazendo esse ambiente ficar mais confortável, não quer dizer que vai ficar fácil de fazer esse enfrentamento, porque é difícil. Mas ela se sente um pouco mais segura de encarar esse enfrentamento, sabe? De fazer esse enfrentamento. Então, hoje a gente já teve muitos avanços. Eu já acompanho ela há alguns anos, desde a pandemia. Hoje a gente faz terapia quinzenal, tentando preparar ela para alta. Mas como ela é universitária, ela tá resistente em ter a alta, mas ela já teve muitos avanços, então ela já consegue fazer os exames dela anuais, ela já consegue fazer check-up, já consegue tomar as vacinas, então a gente já teve muitos avanços aí. E se a ansiedade social não passa com técnicas da TCC? Anelisa, até hoje as pacientes que eu atendi, que são pacientes graves de ansiedade social grave, ao ponto de não consegui lanchar em público, não consegui fazer um pedido numa lanchonete. Eu peguei casos graves e que hoje elas já têm recursos para fazer esses enfrentamentos. Falar com você que é super confortável para minha paciente comer em público não é, mas hoje ela já consegue, ela não fica com fome mais. Antes ela ficava com fome de quase chegar a desmaiar. Então, assim, tem que ter paciência. Não vai ser uma técnica só, é um processo. Geralmente, o paciente de ansiedade social grave, ele não vai ficar, sei lá, 2 meses na terapia, às vezes ele vai ter um acompanhamento de mais tempo, 1, 2, 3 anos, até de fato conseguir fazer esse enfrentamento com mais consciência, entende?
Mas, assim, as técnicas, elas são muito eficientes. A gente tem aí estudos que são feitos falando da eficácia das técnicas da TCC para esse tipo de quadro. Então, o que que a gente faz? Uma técnica não deu certo, a gente aplica outra e outra até dar certo. Para você ter ideia, a gente tem um livro, manual, que só ele tem 1001 técnicas. Então, existe técnica pra caramba de TCC. Não é possível que nenhuma vai dar certo. Fernanda, eu tenho medo de pegar estrada. Sempre acho que eu vou bater e ir de arrasta. A Fernanda trouxe pra gente uma percepção importante. E aí eu te questiono, Fernanda, o que que você pode fazer para esse enfrentamento ficar mais confortável? Você pode andar com alguém do seu lado como passageiro até você se sentir mais segura? Que é uma pessoa boa de volante, que vai te dar um suporte ali? Você poderia se beneficiar de ter um instrutor para pessoas que já têm habilitação? Sabe aqueles instrutores que fazem reciclar e tal, te ajuda a pegar a estrada, te ensina algumas estratégias? Também é uma possibilidade. Mas mesmo diante de pensar em estratégias para poder lidar com esse enfrentamento, se o medo persistir, é interessante você fazer terapia, tá bom? Ansiedade social tem como ser confundida com TDAH? Jennifer, não. A gente não tem uma associação para confundir as duas condições. Pensa só, ansiedade social é uma evitação de se alimentar em público, de apresentar trabalho, de interagir com grandes grupos, de frequentar um banheiro público, de fazer um pedido. Pessoas com TDAH, geralmente, elas não têm essas dificuldades, não. Então, uma coisa não tem muita relação com a outra, não, tá bom? Acontece de ser confundido a ansiedade social com autismo. Eu já tive pessoas procurando por avaliação neuropsicológica, o neuro encaminhou com suspeita de autismo, e quando a gente vai fazer as testagens, a gente descobre que é ansiedade social. Isso acontece. Aí, através da anamnese, a gente identifica que essa pessoa ela sofreu um evento traumático marcante e foi a partir daí que ela se fechou. Aí, aquilo que o neuro achou que poderia ser autismo, na verdade, é a ansiedade social. Isso acontece, tá bom? O Rian, consigo consulta com você mês que vem? Rian, vamos torcer para que sim. Você tem disponibilidade total? Se tiver, fica mais fácil. Diferenças de agorafobia para ansiedade social. Menezes, a gente não usa mais o termo agorafobia, tá? Não tem mais ele no DSM. Agora, ou é ansiedade social ou é fobia específica. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um medo de borboleta, aí é fobia específica. Se ela tem um medo de insetos, fobia específica. Se ela tem medo de palhaço, fobia específica. A gente não tem mais o termo agorafobia. LG, uma vez dirigi em rodovia, fiquei tão nervosa que me pararam na blitz e eu sentia gosto de álcool. Ô, LG, sinto muito. Eu vi um vídeo de uma moça aqui no TikTok que ela falou que estava voltando de uma festa, foi pega numa blitz. Obrigada, Vicky! Gratidão, muito obrigada. Aí o título do vídeo dela era assim: 10 anos de habilitação e eu caí numa blitz. Aí ela falou que nesses 10 anos nunca tinha acontecido e que os policiais estavam muito desconfiados dela, e ela estava voltando de uma balada. Aí tinha a revista feminina, fez ela descer do carro, revistou ela, revistou o carro todo, falou que ia fazer o bafômetro. Nesse momento, ela ficou tão nervosa do bafômetro, porque ela falou que deu um branco nela. Ela falou assim: eu acho que eu não bebi, mas eu dei um gole no copo de uma amiga minha. E se esse gole que eu dei foi de álcool? Aí ela falou que ficou extremamente nervosa, ficou com medo, mas que ela não negou. Ela fez o bafômetro e não deu nada. Então, situações dessa forma, dessa natureza, podem deixar a gente tão nervosa, tão nervoso, que a gente perde ali por alguns momentos, assim, a racionalidade, né? A gente começa a ficar em dúvida da nossa conduta. Pode perguntar, Reinaldo. Tem como ter fobia específica de pessoas? Aí vai ser ansiedade social. O que envolve pessoas é ansiedade social, tá? A fobia específica é quando ela está relacionada a um evento só. Então, ela tem relação com um inseto em específico, ela tem relação com elevador. Então, o único problema que a pessoa tem é de andar de elevador, ela não anda de jeito nenhum. Vai ser uma fobia específica.
Imagina, Menezes. Nossa, são tantas questões. Eu me identifico com várias. Às vezes acho que eu tenho bastante coisa. Lu, busca por ajuda. Faz terapia, gente. Terapia é um divisor de águas, de fato. A Vicky tá aqui, quase minha colega de profissão, tá formando também para poder dizer isso pra gente, né? Quão importante é. Não estou falando aqui do lugar de alguém que está querendo vender terapia, porque eu tô sem vagas. Eu tô falando aqui no lugar de quem já fez terapia e viu os benefícios disso. Gente, é muito bom. No início é doloroso, é. Machuca, incomoda, incomoda. E a gente já tá com 103k de TEP, vocês arrasaram, hein? Mas com o tempo, você viu, Rê, que coisa mais linda? 104k de TEP, o pessoal arrasou. A Elisa falou que tinha do meu pai na terapia, agora sei lidar com ele. Ah, aqui, ó. Da Elisa eram uma pessoa em específico, não eram pessoas no geral. E aí ela trabalhou em terapia e deu tudo certo. Então, ó, vou trazer para vocês aqui situações que podem gerar aí que pode ter relação com ansiedade social. Gente, é claro que uma só não fecha diagnóstico. Então, eu vou trazer aqui várias situações para ver se vocês se identificam, tá? E aí eu preciso que você pense assim: para cada opção que eu disser, você tem medo ou ansiedade ou você evita? Para cada situação que eu disser, você tem medo e ansiedade ou você evita? Por exemplo, usar telefone em público. Então, você está no meio de pessoas e você atende uma ligação. Isso é desconfortável para você? É algo que você evitaria fazer? Você olha seu celular tocando e você fala, não vou atender nem, o que as pessoas vão achar de mim? A Menezes falou que sim, Elisa não. Karina, eu nem atendo o telefone. Camila falou que evita. Ó, tem muita gente se identificando, hein? A Net falou: "Não, só temos notícias ruins". Ó, a Net já fica em alerta. Quando o telefone toca, ela acha que uma notícia ruim tá acontecendo. Gente, aí, ó, a Mari também tá formando em psicologia. Parabéns, Mari. Você tá em qual período? Conta pra gente. Lu, me chama aqui, ó, nesse link de serviços, ou lá no link da minha bio tem um contato do meu verdinho, tá bom? Ah lá, eu evito atender o telefone. A Elisa falou que atende normal. 2, participar de pequenos grupos. Você fica com medo ou ansiedade de participar de um grupo? De pessoas novas que você não tem contato com elas? Você evita participar de novos grupos? Ele já é horrível. Fico com medo, sim. Ricardo falou de boa. Sabe quando você é chamado para uma reunião? Uma reunião de mulheres. Aí vai na reunião de mulheres lá em casa, todo mundo gente boa, são 10 meninas. Você não conhece ninguém. E aí, você iria? Você ia falar: "Nem, não conheço ninguém, que vergonha. Eu nem sei o que dizer". Evito, muito medo. Fernanda falou que não, Renata não, Menezes não, Princesa falou: "Horrível". Terceiro, comer em locais públicos. E aí? Você fica com ansiedade de comer em público ou evita comer em público? Você pede o seu lanche e só come normal. Elisa falou que é normal, de boa. Ah lá, o Rian evita, a Renata evita, a Fábia também. A Sandra falou que é normal. Souza também evita. Essa paciente que eu contei para vocês, que sofre de ansiedade social, ela saía muito cedo de casa para ir para a faculdade, então ela não tomava café, não dava tempo. E aí, quando dava a hora do intervalo na faculdade, ela não conseguia tirar o lanche dela da mochila e comer na frente das outras pessoas. Ela se sentia muito envergonhada. Ela tinha medo de deixar cair o suco, da boca ficar suja, as pessoas rirem dela, então ela evitava. Às vezes ela até passava mal. Uma vez eu estava fazendo a live, teve uma pessoa que relatou pra gente que na faculdade ele ia comer no banheiro, de tanta vergonha que ele tinha. Agora, vocês imaginam o tamanho do sofrimento? Você ter que comer dentro do banheiro? Porque o banheiro é um lugar insalubre, né, gente? Então, é para vocês terem noção o quanto a ansiedade social, ela prejudica a vida das pessoas. A Renata falou: "Nossa, pois é, olha que situação, né, Fernanda?". O Rian falou que já comeu no banheiro também. Foi você, Rian, que falou pra gente que tinha comido no banheiro? Acho que foi o Rian. Eu acho que foi o Rian que falou. Reinaldo, triste mesmo. O Ricardo, só como nos mesmos lugares que sempre. Se não der, eu não como. O que o Ricardo tá trazendo pra gente é uma rigidez cognitiva, tá?
Então, ó, eu tenho ali os meus locais de estimação e eu só como nesses locais. Ah lá, foi o Rian que falou dessa vez. Gente, acolham o Rian aí, ó, ele já precisou fazer isso. Reinaldo falou: "Minha dúvida, doutora". Qual? Qual, Reinaldo? Não, princesa, não é ser esquisito, é estar em sofrimento, é diferente. A gente precisa abandonar esses rótulos, tá? De esquisita, lerda, estranha. Não, mas você é estranha, né? Você tem cada mania. Não, isso envolve sofrimento. Agora vamos pensar, para o Ricardo é fácil comer só em lugares específicos? Se não for aquele lugar, ele não come. Às vezes ele perde de estar ali com os amigos, de interagir, porque para ele é difícil comer em outro lugar. Então não é ser esquisito, é estar em sofrimento, né? A Lu falou, às vezes acontece ansiedade repentina em compromissos que já estavam marcados. Dá muita ansiedade, dá muito medo. E Lu, ao ponto de você desistir, você pode cogitar não ir. Você já passou por isso? Outro. Quarto, beber com outras pessoas em locais públicos. Então, um envolve comer, no outro beber. Para você é difícil? Beber líquidos, você fica meio constrangido? Eu sei que comer pode ser mais desafiador. Pensa algo que você come que você vai lambrecar. Talvez você fique mais incomodado de se sujar em público, né? Talvez o bebê é mais fácil. A Lu falou, sim, eu já desmarquei muitos. E invento algo e não vou por medo. Aí, ó, o que a Lu trouxe pra gente é um sofrimento real, que merece uma atenção especial. A Fernanda, eu cogito não ir às vezes, eu nem vou. Ricardo falou, pra mim é o mesmo desafio. O Victor falou que sim. Kessia, boa tarde, seja bem-vinda. A Morena falou, eu não saio de casa. Olha aí. Quinto, falar com pessoas em posição de autoridade. E aí, você é a pessoa que treme na base na hora de falar com alguma autoridade? Seja um policial, seja um professor, chefe. É difícil para vocês? Não? É tranquilo? Ah, boa. A Karina falou que para ela é. Fábia também. Tiago, seja bem-vindo. Tudo bem? Tiago é do grupo Âncora. A Monique se identificou. LG, bate um nervosinho. Gente, às vezes bate um nervoso, né? Ó, mas assim, você ficar ansiosa para poder conversar com alguém importante, entrevista de empregos. Ah, você tá naquela etapa que você vai conversar com o líder. Dá um friozão na barriga, né? Isso é ansiedade normal, te preparando para um evento. Agora, você deixar de ir na entrevista porque chegou a fase de entrevista com o líder, aí a gente tem um problema. Tá bom? A Morena falou qualquer pessoa, e a princesa, eu gaguejo e esqueço das coisas. Ricardo falou que tá doido pra conversar com o juiz. Eita, Ricardo. Menezes falou que deixa de ir em entrevistas. O Vitor, muito ansioso, a ponto de tremer e ainda cogitar não ir. Fábia, estou sentindo isso no processo da CNH. Até com os instrutores paraliso. E, Fábia, à medida que você enfrentar, por mais que às vezes você tenha que fazer mais aulas, e tá tudo bem se você precisar fazer mais aulas para se sentir segura, à medida que você for fazendo esse enfrentamento, você vai ficando mais tranquila, tá bom? Eu sempre conto que a minha mãe tirou a habilitação mais tarde. Ela já tinha mais de 40. E ela fez 60 aulas antes de tentar a habilitação. Aí você vai falar, nossa, Patrícia, 60 aulas? Mas ela tinha uma meta. Enquanto eu não me sentir segura, eu não vou fazer o exame. Ela só se sentiu segura com 60 aulas. E qual é o problema disso? Passou de primeira, gente. Ela não precisou remarcar para fazer de novo. Ela investiu em 60 aulas para se sentir segura e passou de primeira. Não tem problema se você precisar fazer mais aulas. Não se sinta mal por isso. Tem gente que faz as primeiras 20 e já vai logo tentar e toma pau. Vai ter que pagar tudo de novo. Então, tá tudo bem. A Lu, eu seria essa pessoa facilmente. É estratégico, não é, Ricardo? Melhor você fazer mais aulas e ter o gostinho da aprovação do que ficar fazendo poucas aulas e ficar tendo reprovação. Gente, a cada reprovação é um evento traumático criado no nosso organismo. A gente vai ficando mais tenso para as próximas. Então, é melhor você se preparar e se sentir seguro de fato para fazer esse enfrentamento do que ter que ficar reprovando. Quando você se sentir preparada, você vai. Isso, Menezes, isso mesmo. Ah lá. A Caiessa falou que passou de primeira, muito bem. Atuar
apresentar-se ou falar na frente do público ou de uma plateia. E aí, você evita apresentações públicas? Aquela pessoa que vai todo mundo se apresentar, vai passando o microfone, aí chega na hora de você pegar o microfone, você passa o microfone assim, tipo. Ou então você sai da sala, vai no banheiro, espera a parte de apresentação passar e volta? Deus me livre, a Kessia disse. Sim, é horrível demais. Olha lá, entro em pânico. Demais, tenho pavor. Evita, eu sinto muita vergonha. Olha, eu descobri a dor da maioria. E, Reinaldo, o chat tá muito rápido. Você fez sua pergunta? Daiane, exato. Com muita gente é difícil. Para mim, apresentar em público. O Ricardo falou de boa. Renata, eu tenho pavor. Kessia, eu sou essa que iria no banheiro. Ai, Alexa, vou no banheiro e não volto tão cedo. Gente, mas a apresentação em público geralmente é o pavor de muitas pessoas. Falo gaguejando, a Renata disse. É algo que eu não enfrentava, né? Eu tinha muito pavor. Inclusive, eu quase passei mal na minha apresentação de TCC. Recusei palestrar um caso que eu atendi na faculdade. Recusei. Ia me dar muita evidência, eu poderia ter chances de trabalho naquela palestra, mas eu não quis ir. Hoje eu sou a pessoa que não fujo mais de apresentações. Eu vou nervosa mesmo, vou com a voz trêmula mesmo. Eu faço uma piada para deixar o clima mais leve e o negócio flui. Ir a uma festa. Já deixou de ir numa festa? Porque você se sentiria isso. Sabe quando você chega num evento que já chegou todo mundo? Tá todo mundo sentado e que você vai ter que cumprimentar? E aí? Você desiste de ir numa festa só para não ter que falar: "Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei". Sim, a Renata disse. Morena, várias. Ricardo, sim. Princesa, horrível. Detesto festas. Tenho pavor de festas. A Lu falou que faz isso direto. E a Karina falou: depende. E a Carla disse que sim. Fernanda falou: eu deixo de ir em várias festas. Tá vendo só que vocês estão se identificando com sintomas de ansiedade social? E quem já disse sim para todas que a gente falou até agora, que foi 7, busca por tratamento psicológico. Porque você é uma pessoa que está em sofrimento. Agora, gente, imagina você lidando com estresse o tempo todo. Porque tudo que eu disse até agora, a gente faz isso quase que. Muitas delas a gente faz isso quase que diariamente, né? Pensa. Comer em locais públicos. Se você for uma pessoa que trabalha fora, você vai ter que comer num local público. Você vai ter que fazer isso sempre. Falar com pessoas de autoridade. Sei lá, você trabalha com alguém que é uma referência na sua cidade, então você vai ter que falar com ele sempre. Então, tem situações aqui que vão fazer parte do seu dia a dia. Que delicado é viver com esse sofrimento. Boa tarde, Anne, como é que você tá? A Morena, eu moro em um lugar turístico, existe vários artistas que vêm e eu não vou. Olha só, a Morena, ela acaba deixando de desfrutar de um ambiente que é turístico, que deve ser lindo, porque tem muitos artistas. A Fábia, quando conheço apenas quem me convidou, eu fico travada. É interessante quando você faz faculdade, por exemplo. Aí você tem intimidade com uma amiga que você fez ali. Aí ela te chama para um evento dela, da parentela dela, e não vai ter ninguém da sua faculdade. Gente, é de entrar em parafuso, né? Eu lembro que uma vez a minha amiga me chamou pro chá de bebê do filho dela. Não ia ter ninguém da faculdade, ela só chamou eu. Fiquei eu lá igual uma planta, sem conhecer ninguém. Foi bem desconfortável, porque eu fui sozinha. E eu tive dificuldade de interagir com pessoas que eu não conheço. Confesso, não é desafiador? A Fernanda, eu não tenho amigos, isso é estranho? Fernanda, eu vou dizer um bom e um velho depende. E o Tiago falou, o que acontece se não cuidar? Gera uma depressão? Tiago, vai gerar isolamento. Além da ansiedade social, o próprio nome já dizer, né? É uma ansiedade. Pode gerar também um quadro depressivo. Porque nós, seres humanos, a gente precisa socializar. Faz parte da nossa natureza. Fomos feitos para socializar. Agora, se eu não consigo socializar por medo, e muitas vezes medo de um julgamento, eu já estou no prejuízo. Percebe? Tenho dificuldade de interagir até com pessoas que eu conheço, o William disse. Aí a Fernanda perguntou, né? Se não ter amigos seria algo incomum. E ó, deixa eu falar algo para vocês. Caiozinho, seja bem-vindo, tudo bem? Quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil é fazer amizades. Isso é real. Pensa um cenário assim.
Você vivia num lugar que você foi criado, você já conhecia todo mundo, aí você muda. Você muda de cidade, você muda de estado. Você não foi inserido, incluído em uma sociedade ali, num grupo, vai ser difícil de você conseguir fazer amizades, não vai? Então, nem sempre não ter amizades nesse sentido vai ser algo disfuncional. Pode ser que o ambiente que você está inserida hoje não favorece esse fazer amizades presenciais. Mas ainda bem que hoje a gente tem internet e consegue fazer amizades virtuais, né? Então, alguns de vocês eu convivo diariamente. Às vezes eu convivo mais com pessoas aqui na live, como quem vem na minha live todo dia, Ricardo, a Renata, a Rê, minha moderadora. Às vezes eu convivo mais com eles do que com a minha mãe que mora longe. São amizades que eu tô fazendo de forma virtual. Não é, princesa? Aqui a gente já tá fazendo amizades. Caíssa, amizade virtual com mulheres é bom. Por quê, Caíssa? Com homens tem segundas intenções? A Lu, eu não consigo manter amizades, não sei cultivar. Perdi várias ao longo dos anos, tenho poucos. Lu, deixa eu te contar algo. Para quem sofre com ansiedade social, vai ter dificuldade de fazer manutenção de amizades. Pessoas autistas, geralmente, elas têm um grupo seleto, pequenininho, de pessoas com características em comum. Então, autista costuma ter amigo autista. Então, por isso que dão tão certo. Pessoas com TDAH têm muita dificuldade em manter amizades. Sabe por quê? O que não está no campo de visão do TDAH, Fernando, obrigada pelo heart, me seja bem-vindo. O que não está no campo de visão do TDAH, ele esquece. Então, se não está na minha frente, na minha cara, eu vou me ocupar com várias outras coisas, com vários outros pensamentos e eu vou esquecer que aquela pessoa existe. Então, se eu não tenho um contato diário, eu não esqueço que o meu marido e o meu filho existem porque eles convivem dentro da mesma casa comigo. Eu tenho um contato diário com eles. Agora, e uma amiga queridíssima que eu tenho que mora em outra cidade, que a gente trabalhou juntas, uma foi madrinha do casamento da outra, a gente tem um mega carinho. Mas se eu não anotar de forma consciente que eu tenho que mandar mensagem para ela, eu esqueço. Eu simplesmente esqueço. Aí você vai pensar, Patrícia, que desfeita que você tá fazendo com a menina. Você não gosta dela? Eu amo muito. Porém, a minha vida é tão corrida, a minha cabeça ela produz tantos pensamentos que eu simplesmente esqueço. Tem amigas minhas que já falam assim comigo: "Ai, amiga, eu nem esquento cabeça porque você esquece mesmo, eu já aceitei que você esquece". E aí quando eu te chamo a gente conversa de boa, como se nada tivesse mudado, então tá tudo bem. Então se você tem essa condição de neurodivergência, escolha pessoas que vão te aceitar com esse seu esquecimento. Fundamental você ter na sua vida pessoas que compreendam o seu quadro e o seu funcionamento. Isso não significa que eu, Patrícia, não posso melhorar, é o meu dever melhorar. Mas enquanto esse processo não aconteça, que você tenha amizades que sejam compreensivas. A Lu se identificou, falou que é exatamente isso que acontece com ela. A Fernanda é TDAH, não é, Fernanda? Você se identificou? Fernanda se identificou, ela colocou aqui, ó. É o que acontece comigo. Agora, se você tem uma amizade mimizenta, aquela que dá chilique e fala bem, Belém, nunca mais estou de bem, porque você não me dá atenção, aí vai ficar difícil. Você não vai conseguir manter. Porque tem amizades que elas demandam muito da gente. Se você tem uma cabeça que processa pensamento a milhão e uma rotina muito apertada, você não vai conseguir manter aquela amizade, certo? Ficou claro isso? Mari, não sei se você já leu sobre Bauman. Você conhece? Mari, eu acho que eu já li alguma coisa do Bauman, sim. E eu acho que foi na época da faculdade. O que eu li do Bauman? Ele que fala das relações líquidas lá? Do amor líquido? É ele. A memória do TDAH para nomes é. Eu lembro de fisionomia, mas eu tenho dificuldade com nomes. Associação de nomes. Às vezes eu lembro do filme se você me fizer um relato do filme. Lu, obrigada. Que bom, fico feliz demais. Tipo assim, se você falar assim, Patrícia, você já assistiu, sei lá, o filme Era Uma Vez? Vou falar, Era Uma Vez? Era Uma Vez? Esse nome não é estranho? Como é que é o filme? Aí você me conta um pedaço. Eu falo, já assisti sim. Eu lembro. Aí aconteceu tal coisa, aí a pessoa, isso. Karina, você
É que nem eu, Patrícia, lá, a Karina tá se identificando comigo. A Renata falou que tem dificuldade com aprendizagem. E Renata, tem terapia para isso. Quem tem dificuldade de aprendizagem, descalculia, dislexia, disgrafia, tem que fazer um acompanhamento aí com um psicopedagogo para aprender estratégias de aprendizagem. Aí, às vezes, você acha que você tem um problema de aprendizagem, mas, na verdade, você não consegue aprender da forma tradicional. Você vai precisar de outras estratégias para aprender. Então, não é que você tem um problema, é só que você aprende de jeito diferente. E a gente precisa aceitar isso logo, tá? Se eu olhar para mim enquanto TDAH e pensar que eu tenho um problema, eu tô lascada. Então, é mais fácil eu entender que eu funciono diferente, porque aí eu me aceito. Entende? Eu quero que vocês saiam daqui carregando essa lição. Eu não sou eu funciono diferente. E tá tudo bem eu funcionar diferente, eu não preciso ser igual a todo mundo. A sua mente te dizia: "Você não é todo mundo", de fato. Você é exclusivo, único, raro, tá bom? A Cassie, eu me sinto diferente. A princesa, eu nunca aprendi matemática. Boa tarde, Patrícia, minha xará, tudo bem? Fez sentido pra você, Fernanda? A lá, a Rê tá lembrando a gente que a gente bateu 132k de TEP. Calma! E qual que é o problema da gente ser diferente? Ser igual às pessoas é chato, gente. Ainda bem que somos diferentes. O que não dá é pra gente ficar em sofrimento. O seu ser diferente tá te gerando sofrimento, significa que você precisa de ajuda. Agora, se você é diferente e se aceita enquanto diferente, tá tudo bem. Diz, estou grávida, estou tendo crise de ansiedade. Qual o tratamento para isso? De terapia. Aí, dentro da terapia, a gente vai avaliar as crises de ansiedade, elas estão relacionadas com o quê? A gente vai desenvolver as técnicas. Se houver a necessidade de uma medicação, aí a psicóloga te encaminha para uma psiquiatra. Existem medicações para gestantes, medicações para ansiedade, para depressão, que são ali liberadas para gestantes, tá bom? É uma fase muito desafiadora, então busque por ajuda. Um jeito é pegar um joystick na máquina que opero, é diferente de todo mundo. Ai, William, boa. Tá cada dia pior, obrigada. Busca por ajuda, Di. É muito interessante que as mulheres gestantes possam fazer ali um pré-natal psicológico, tá? Existe o pré-natal médico e existe o pré-natal psicológico. Você tem que cuidar das suas emoções. O seu corpo tá passando por tantas mudanças. Não se esqueça disso, tá? Olha lá, o Ricardo disse que ama tudo que é diferente. A Kessia, eu sou muito intensa, isso me causa sofrimento. Kessia, tem um livro que eu quero indicar para vocês. Eu não tenho ele físico, eu só tenho ele no Kindle. Ele se chama Pessoas Altamente Sensíveis, da Elaine Aron. Elaine Aron. Pessoas altamente sensíveis. Use a sensibilidade ao seu favor. Se você pesquisar na internet, você acha ele em PDF, inclusive. Grátis. Então, leiam. Pessoas que estão aqui na live se consideram intensas, sensíveis. Leiam esse livro. Muito bom. Vai esclarecer muita coisa. Você vai sair dele maravilhado. Né, Ricardo? Princesa se identificou, a Renata. E as pessoas que são mais sensíveis, isso, obrigada, Rei. As pessoas que são mais sensíveis, elas tendem a ter mais cansaço. Obrigada, Di, pelos corações, princesa. Muito obrigada, viu? Gratidão. As pessoas altamente sensíveis, elas tendem a ter mais esgotamento. Elas tendem a andar mais exaustas. Obrigada, Di, gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Dura é conseguir ler. Kessia, eu tenho uma estratégia para isso. Eu, como uma boa TDAH, eu sei como é difícil ler, Kessia. Então, olha a estratégia. E já tem gente aqui do TikTok colocando em prática. Obrigada, Di, gratidão. Você vai fazer a leitura física ou do PDF escutando o audiobook. Você vai ver o quão a sua experiência de leitura vai mudar. Experimenta. É esse que tá fixado aqui, Caíssa. Ai, cadê? Saiu. Fixa de novo, Rê, se você puder. Achei. Pode deixar o fixo. Esse aqui, ó. Pessoas Altamente Sensíveis, da autora Elaine
Iron. Tenta, Kessia, depois você me conta. Tem pessoas tendo, assim, uma experiência maravilhosa fazendo desse jeito. Sabe por quê? Quando você tá lendo físico, assim, a sua mente começa a viajar. Quando você tá escutando, você tem que prestar atenção. A leitura ela fica até mais agradável, porque você não tem que fazer aquele esforço da interpretação do texto, porque você está ouvindo. Quando você ouve, a imaginação ela entra em ação, então você associa com mais facilidade. Quando você está fazendo a leitura, é difícil você se concentrar na interpretação e acionar a imaginação. Agora, quando você escuta, é mais fácil você acionar a imaginação. Então, isso é um mecanismo de ensino. Experimentem. Depois vocês me contam. A Fátima, na gravidez, há muitas mudanças no corpo e na mente. A mulher se sente mutamente específicos. Fátima, é um desafio gigantesco. Gente, gerar não é fácil. Para mim, as mulheres tinham que tirar a licença a partir da descoberta da gestação, gente, porque é muito desafiador. Agora tem mulher que descobre que tá grávida, trabalha do início ao fim, chega a hora de parir, é que ela para de trabalhar. Desumano isso. Meu Deus, a Fátima falou que o primeiro sintoma dela de gravidez foi um desmaio dentro do banheiro. Patrícia, meu filho é TDAH. Na terapia colocaram pontos na orelha de sementes de girassol. Por quê? Sabe dizer? Patrícia, que terapia que ele fez? Isso é acupuntura. Por que estão tratando ele com acupuntura? Ele é criança? Que cola a sementinha com esparadrapo na orelha? Isso é acupuntura. A gente não tem uma associação de acupuntura com TDAH. Tipo, não tem embasamento científico, sabe? Para dizer que a acupuntura vai melhorar o funcionamento cerebral do TDAH. Não tem uma associação com uma coisa com a outra. Por que será que foi sugerido, hein, esse tipo de terapia para o seu filho? Renata, na TV só assisto com legenda para entender. Ó, a Renata já precisa da legenda para ela conseguir entender. Ah, Rê, boa. E aí, conta pra gente. Será que ele tá fazendo fisioterapia? Conta pra gente. Patrícia, ele tá fazendo fisioterapia? Eu sei que tem clínicas de emagrecimento que associam acupuntura ao processo de emagrecimento. A Caíssa falou que já fez esse tratamento. Mas para TDAH, Caíssa? Ô, Fátima, mas eu acho que tem mais de um tipo de acupuntura. Eu acho que tem esse que você cola a semente, que você fica apertando os pontos, não é? Tem um negócio assim, você tem que apertar os pontos quando você sente dor. E tem o da acupuntura com a agulha. Eu também achei estranho. Fiquei sem entender. Então, Caíssa, no caso dela, o filho dela é TDAH. As sementes de mostarda. Olha lá, a Fernanda trouxe pra gente. A semente, ela dói. E dependendo da sensibilidade, né? Olha lá, ele fez fono, TO, psico. Uai, estranho, fiquei sem entender. Fiquei sem entender, viu, Patrícia? Questione o profissional que colocou essas. Questione. Por que dessas sementes? É para ajudar com o quê? Ricardo, só de pensar com agulhas eu já desmaio. Pessoal, vou encerrar a live. Quero agradecer demais a presença de vocês. Os 138k de TEP. Bom que hoje deu pra gente bater um papo legal, não deu? Vocês gostaram da live? A Kessia falou, adorei. Caíssa, eu preciso ir. Mas amanhã eu volto, tá bom? Que bom, Lu! Que bom, LG! Valeu, Ricardo! Obrigada, Karina, pelo amo você. Que bom, Kessia, depois você volta. Ah, e pessoal, a live vai ficar disponível mais tarde lá no YouTube. Já vai lá, me dá aquela força. Me segue lá. A gente tá com 110 seguidores, eu acho. Quem puder me ajudar, me abraçando lá no YouTube. Deixa eu ver quantos seguidores que a gente tá lá. 114 pessoas lá no YouTube. Então, vai lá e deixa aquele abraço. Fechou? Tá bom, pessoal? É Psi Patrícia Leopoldino. Mas se você jogar Patrícia Leopoldino, você já me acha lá. Aí, ó, a refixou aqui. Psi Patrícia Leopoldino. Para você também, Karina. Muito obrigada, gente. Obrigada pelos presentes. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada, gratidão, viu? Vocês foram demais hoje. Amanhã, live ao 12h30. Fechou? Pessoal, neurando. A gente vai ver como é que vai ficar o Clube do Livro, tá? Eu ainda vou definir uma estratégia aí pra gente fazer a próxima edição do Clube do Livro. Então, amanhã tem live ao 12h30. Fechou. Beijo pra vocês, ótima tarde. Kessia, me chama aqui nessa opção de serviços ou no link da bio.
tá? No verdinho. Tá bom, pessoal? Beijo. Até amanhã. Ótima tarde para vocês, viu? Sextou. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, moderadores. Vocês arrasaram. Vocês mandaram muito bem, viu? Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Beijo, Fátima. Gratidão, LG. Aurismar.